orar. Depois vamos meditar na palavra do Senhor. Curve sua cabeça. Pai Santo, nós somos gratos a Ti, por tamanha graça, misericórdia, que o Senhor, ó Deus, tem derramado em nosso favor. Louvamos a Ti, ó Deus, pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Ti, ó Deus, porque dentre muitos nós fomos chamados, mas dentre esses chamados o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou, ó Deus, para sermos instrumentos em Tuas mãos, como embaixadores do Teu reino, Senhor, para proclamarmos, para anunciarmos o Teu Evangelho. Ó Pai, agora eu lhe peço, Pai, que o Senhor, ó Deus, na simplicidade da Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento e que a Tua igreja seja edificada, que haja salvação, que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, eu clamo a Ti em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos. Eu vou ler primeiramente aqui o capítulo 40. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Salmos 40, versículo 1. Amém? Todos acharam aí? Salmos 41. Diz assim a palavra de Deus: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Eu vou ler novamente, para ficar bem gravado. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você crê nisso, irmão? Amém? Eu creio, irmãos, que um dos maiores desafios na nossa vida cristã é nós esperarmos com paciência uma resposta do Senhor. Como é difícil esperarmos, como é difícil aguardarmos com paciência o Senhor nos responder. Por quê, irmãos? Porque nós, seres humanos, nós somos imediatistas. Nós queremos respostas rápidas. Aliás, nós vivemos num mundo onde tudo agora é muito rápido. Nós vivemos no mundo na era da velocidade. Então nós queremos que as coisas sejam rápidas. Você lembra da internet como era antigamente? Quando você entrava, ela fazia assim, não é isso? E demorava. Hoje você está clicando, você vai abrindo uma tela, outra, e se trava, você fala, mas essa internet está muito lenta. Não é assim? Antigamente você colocava no forno para assar, ainda colocamos, né? Mas você colocava um alimento. Hoje você chega em casa, você vai no micro-ondas e rapidinho, e você quer rapidinho ali que esquente, que saia. Então, amados, nós estamos vivendo na era da velocidade. Nós queremos as coisas muito rápidas. Por quê? Porque nós, seres humanos, irmãos, somos imediatistas. E é interessante, porque o texto diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas esperar com paciência, com calma, aguardar no Senhor. E é interessante, irmãos, porque nós oramos ao Senhor, mas se as respostas não são imediatas, aí nós ficamos frustrados. Aí nós ficamos chateados e nós começamos a perguntar, o que será que está acontecendo que o Senhor não responde logo a minha oração? Mas, amados, Deus precisa trabalhar a nossa vida. Deus precisa trabalhar o nosso viver. E muitas vezes,
eu digo que nós precisamos experimentar o silêncio do Senhor. Muitas vezes nós precisamos aprender, como a palavra de Deus nos diz, que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Tudo, meus irmãos, tem um tempo que Deus estabeleceu. Por isso, muitas vezes, o Senhor vem nos ensinar a importância de aguardarmos e experimentarmos o silêncio do Senhor. Só que eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. O silêncio de Deus não significa abandono. O silêncio de Deus não significa, em hipótese alguma, que Ele não está atento ao nosso clamor. Às vezes nós temos a impressão de que Deus está calado. Parece que Deus está tão distante. Nós oramos e a resposta não vem. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, os olhos do Senhor estão atentos, contemplando cada um de nós aqui. O Senhor está com seus olhos sobre as nossas vidas, todo momento, a todo momento, ainda que nós estejamos passando por um momento, como diz a palavra de Deus, no vale da sombra e da morte. Ainda que o Senhor tenha nos permitido vivermos o seu silêncio, mas Deus, irmãos, está a todo momento com os seus olhos sobre as nossas vidas. Aliás, eu quero que você abra a palavra de Deus aí em Salmos. No capítulo 33, no versículo 18, você vai ver o que a palavra de Deus fala a respeito dos olhos do Senhor. Salmos 33, 18 diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Amém? Olha que texto precioso. Eis que os olhos do Senhor estão sobre quem, irmãos? Sobre os que o temem, quase que não saiu aqui, e os que esperam o quê? Na sua misericórdia. Irmãos, os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Entenda isso. Talvez você tenha buscado do Senhor, orado, clamado, e parece que a resposta não vem. Mas entenda uma coisa, espere com paciência no Senhor, porque Ele vai ouvir o teu clamor. Eu não tenho dúvida disso, irmãos. Eu tenho experimentado isso todos os dias, que como é bom esperar no Senhor. Aliás, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a história bíblica, irmãos, ela nos ensina 3 coisas muito importantes. Presta atenção nisso. Há 3 coisas que nós aprendemos dentro deste assunto, olhando para a palavra de Deus. Entenda uma coisa. Quando Deus fica em silêncio, quando Deus permite adversidades, e quando Deus nos prova, vou repetir, quando Deus fica em silêncio, quando Deus permite adversidades, e quando Deus nos prova, tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. E você sabe qual é o objetivo? Primeiro, o Senhor ser glorificado. Deus ser glorificado. Segundo, o Senhor quer salvar vidas. Começa a ler a Bíblia e você vai ver que o propósito do Senhor é alcançar almas também. E um terceiro ponto, amados, Deus quer santificar os seus escolhidos, o seu povo. Então, irmão, se você está no silêncio de Deus, se você está passando por adversidades, se Deus está lhe provando, entenda uma coisa, Deus quer ser glorificado. Almas serão alcançadas, e Deus está trabalhando a tua vida
a minha vida, e eu não tenho dúvida disso. A Bíblia diz que antes de sermos afligidos, nós andávamos como? Errados. Mas agora eu guardo a tua lei. Agora eu guardo a tua lei. Deus permitiu o povo ir ao deserto. Sabe para quê? Para falar ao coração. Não é o povo do Egito, aquele que saiu, não. É aquele segundo povo que foi levado para a Babilônia. O Senhor diz que Ele permitiu levar ao deserto para falar aos seus corações. Deus às vezes permite, irmãos, nós passarmos por adversidades, porque Deus quer falar ao nosso coração. Agora eu pergunto, você está esperando com paciência no Senhor? Você está aguardando ou você está muito agitado? Eu tenho quase certeza. Não, eu tenho certeza, apesar que eu não conheço o teu coração. Mas eu tenho certeza porque eu vou falar por mim. Pelo menos uma certeza eu tenho. Que no mínimo cada um de vocês aqui tem algo que vocês estão depositando diante do Senhor e estão aguardando uma resposta. E essa resposta ainda não veio. E você está começando a ficar incomodado. Incomodando para cá, incomodando para lá, e você está querendo agir. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, aquete o teu coração. Aquete. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem o domínio de tudo, de todos. Aquete o teu coração. Deus sabe das suas necessidades. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Entre 7 bilhões e 500 milhões de habitantes nesta terra, para Deus você é único. Você é único para Deus. Deus sabe das suas necessidades e Deus está atento ao teu clamor. Ah, mas Ele está em silêncio. Oh, bendito silêncio. Porque o silêncio do Senhor, certamente, Deus no fim vai ser glorificado. E você vai ser edificado. Você vai ver como vai ser bom esse momento que você está passando. Deus tem o domínio de tudo, irmãos. Você não crê nisso? É interessante, pastor, que quando as coisas estão tudo muito bem, nós glorificamos a Deus, nós damos glória. Nós temos uma fé tremenda quando tudo está muito bem. Mas quando as coisas começam a chegar, a água começa a subir, quando os problemas começam a aparecer, cadê a fé? Parece que a fé vai embora, a fé se esvai. Mas, amados, nós precisamos descansar nesse Deus que tem o domínio de tudo e de todo. Você crê que Ele tem o domínio de todas as coisas? Vamos ver um texto onde Davi declara esse poderio desse Deus tremendo. 1 Crônicas, capítulo 29, apenas o versículo 11. 1 Crônicas 29, 11. Então vamos à leitura. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Amém? Olha que texto precioso, irmãos. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Tudo vem do Senhor, irmãos. Amados, Deus tem o domínio de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Entenda isso, meu irmão. Porque Ele é um Deus todo-poderoso. Eu creio nisso. Oh, amados, como Deus tem me dado provas, e eu não tenho pedido provas, mas Deus tem me dado provas do seu domínio. Muitas vezes eu tenho me colocado diante do Senhor, tenho falado: Senhor, atende por misericórdia esta oração.
E o Senhor, de maneira sobrenatural, que para mim é sobrenatural, mas para o Senhor é natural. Mas o Senhor vai e nos tem presenteado para dizer: eu tenho o domínio, tudo no seu tempo, na sua hora. Mas Senhor, o Senhor demorou. Não, eu não demorei, porque a hora era essa hora de eu manifestar aquilo que nós cantamos aqui, sobre o quê? Milagres. Acabamos de cantar uma música muito bonita aqui, sobre milagres. Deus opera. E falando em milagres, eu quero ler aqui 3 textos, que nos dá essa direção para nós acalmarmos o nosso coração, e dizer que Deus está no domínio de todas as coisas. Vamos ler aí em Salmos 46, o versículo 1, aí nós vamos ler o versículo 10 e 11. Salmos 46, 1, 10 e 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Aquietai-vos e sabei que eu sou o quê? Deus. Mas irmãos, como nós somos agitados, mas a palavra de Deus está dizendo: meu irmão, aquiete, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O mesmo Deus, amados, de Abraão, de Isaque, de Jacó, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Ou não é? É. Você crê? É o mesmo Deus. Então, meu irmão, aquiete o teu coração. Aquiete. O Senhor tem o domínio de todas as coisas. Mais um texto. Salmo 50, 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Amém? Invoca-me no dia do quê? Da angústia. E o que vai acontecer? Eu te livrarei desta angústia. E você vai fazer o quê? Você vai me dar glória. Invoca-me no dia da angústia. Eu vou te livrar dessa angústia. E você vai me glorificar. Eu não disse aos irmãos que quando Deus nos leva no silêncio, nas provações, nas adversidades, Ele quer ser glorificado? E eu vou dizer uma coisa para você, a palavra de Deus diz que a glória dEle, Ele não dá a outrem. A glória é dEle. Invoca no dia da angústia. Você está angustiado? Está com o coração pesado? Está incomodado? Está esperando um milagre? Pois invoca o Senhor no dia da angústia. Ele vai te livrar dessa angústia e você vai glorificar o Senhor. Amém? Mais um texto, Salmo 62, 5 e 6. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Amém? Mais um texto precioso. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente. Mas nós temos dificuldade em esperar com paciência no Senhor. Deus, irmãos, está atento ao nosso clamor. Deus permite a gente passar por estes vales,
mas pode ter certeza, o nome dele há de ser glorificado. Ele tem um tempo, uma hora, tudo no momento certo. Eu não vou estender aqui o testemunho, mas eu glorifiquei a Deus porque nós colocamos diante do Senhor um assunto e esperávamos, e eu cria sempre que o Senhor iria quebrar essas barreiras. E eu achei interessante, amados, que na hora certa, no momento exato, Deus providenciou uma viagem para um amado, que ele precisava estar em determinado local. E 2, 3 dias antes, o Senhor foi lá e quebrou as barreiras. E o Senhor preparou a hora certa. Aquela viagem não era relacionada ao assunto, era uma viagem de outro assunto, era uma viagem de negócios, a trabalho. Mas Deus precisava, naquele momento, colocar aquela pessoa naquele local. E Deus preparou até a hora, até o momento. Como que Deus faz? Deus é perfeito. Às vezes a gente acha, irmãos, que o Senhor está demorando. Mas não, irmãos. O Senhor está preparando a hora certa, o momento certo, para Ele manifestar o seu poder. Aliás, irmãos, nós vamos ler agora um texto da palavra de Deus, muito precioso. Entre tantos momentos que Jesus passou, nós temos um momento muito especial, onde Jesus nos traz aqui um ensino a respeito dos propósitos do Senhor dentro do seu tempo. Alguns anos atrás eu compartilhei este assunto com os irmãos, e eu não gosto muito de repetir, mas o Espírito de Deus colocou no meu coração, mais uma vez, tratar ainda, caminhar, eu sei que nós temos tempo, ainda dentro deste texto, onde os irmãos vão ver como que Deus trabalha os seus propósitos no seu tempo, na sua hora. Entenda isso, meu irmão. Eu quero que você abra lá em João, capítulo 11. O texto é um pouco longo, mas não tem problema. Nós vamos ler 46 versículos. João capítulo 11, nós vamos ler de 1 a 46. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura.
Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu, e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo, e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém. Poderíamos encerrar aqui, né? A palavra de Deus é preciosa. É interessante, amados, que nós temos aqui muitos ensinos, mas nós vamos aqui caminhar e ver alguns desses. Primeiramente, eu queria destacar o versículo 4, onde a palavra de Deus diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A enfermidade de Lázaro tinha um propósito. Qual era o propósito, irmãos? Boa noite, estão presentes? Qual era o propósito? Deus ser glorificado. Esta enfermidade não é para a morte,
mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela, por esta enfermidade, o Filho de Deus também seja glorificado. Entenda uma coisa, irmãos, e eu olho com muita clareza aqui. Tempos difíceis, adversidades, momentos de angústia, sempre tem um propósito. Sabe qual é o propósito? Deus ser glorificado. Deus ser glorificado. Você pode estar passando por um momento difícil, como eu já disse aqui, mas entenda uma coisa: este momento que o Senhor está permitindo você passar, tem um propósito, e o propósito é o Senhor ser glorificado. É a glória de Deus. Esta enfermidade não era para a morte, mas para Deus ser glorificado. A dona Geni está no CTI. Alguns aqui conhecem Dona Geni. Para quem não conhece, os amados, esposa do pastor Ani, minha sogra. Eu não creio que esta enfermidade é para a morte, mas eu creio que é para que o Senhor seja glorificado. Aliás, Ele já está sendo glorificado, porque nós não estamos nos prostrando diante dEle, estamos declarando que só o Senhor tem o poder de tirar a irmã Geni de lá. Ele já está sendo glorificado. Deus permite, irmãos, momentos de adversidades, porque Ele quer ser glorificado. No versículo 6, a palavra de Deus diz assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus amava Lázaro. Interessante que a Bíblia fala que Jesus amava essa família. Jesus amava muito essa família, Lázaro e as suas 2 irmãs, Marta e Maria. E recebeu a notícia: Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Doente não pode esperar. E o que eles estavam dizendo é o seguinte: essa enfermidade aqui não era uma enfermidade qualquer, não. Era algo sério. Não era uma gripe. Aliás, apesar que gripe mata, né? Mas era algo muito sério. Tanto é que mandaram chamar Jesus. Só que é interessante os detalhes que a Bíblia mostra. A Bíblia fala que, depois de Jesus ter recebido aquela notícia, ele ainda ficou quanto tempo no local onde ele estava? 2 dias. Será que Jesus foi imprudente? Será que Jesus foi negligente? Será que Jesus não amava realmente Lázaro e a sua família? Porque quando a gente recebe uma notícia, olha, vem aqui. Se é alguém que a gente ama, o que a gente faz? É rapidinho que nós já vamos ao encontro. Mas Jesus ficou ali ainda 2 dias. Jesus não teve pressa. Sabe por quê? Porque Ele sabia o que estava fazendo. E amados, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo com o Senhor aqui, que Deus não tem pressa. Nós é que somos apressados. Nós é que somos ansiosos. Eu sei que talvez você está orando ao Senhor, e o Senhor está dando um tempo para trazer a resposta. Só que nós ficamos agitados. Mas entenda uma coisa, meu irmão: Deus está trabalhando o teu coração, o meu coração. Deus tem o domínio de tudo, amados. Nós não podemos esquecer que o Senhor é o Senhor do tempo, é o Senhor da vida, é o Senhor da história.
Deus é o Senhor de tudo, irmãos. Vocês lembram de Abraão? Lembram que o Senhor falou assim, que ia lhe conceder, dele viria uma grande nação? Quanto tempo demorou para Deus entregar nas mãos de Abraão o filho da promessa? Você sabe quanto tempo? Quanto? 25 anos. 25 anos. Deus trabalhou a vida de Abraão. Aliás, Sara foi colocar a mão e o que aconteceu? Aconteceu aquilo que até hoje acontece. Veio um filho, mas não o filho da promessa. E amados, muitas vezes nós somos desse jeito. Nós já queremos fazer as coisas acontecer. Mas Deus sabe a hora, o momento de fazer todas as coisas. Jesus não teve pressa. Jesus não teve pressa. Deus não tem pressa. Nós é que somos apressados. No versículo 15, a palavra de Deus diz assim, olha bem o que diz a palavra de Deus. E por amor a vós, eu me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. É assim que está na Bíblia de vocês? E por amor de vós me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Sabe o que o Senhor estava dizendo aqui para os discípulos? O meu amor por vocês é tão grande, que eu não fui lá. Sabe por quê? Porque quando vocês chegarem lá, vocês vão crer. E eu quero trabalhar a vida de vocês. Nós, irmãos, não conseguimos ver o amor de Deus. Então nós queremos fazer as coisas rápido e queremos que a coisa aconteça. Só que eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se as coisas estão demorando para acontecer, glorifique a Deus. Sabe por quê? Porque é o amor de Deus por você. Eu vou dizer uma coisa para você. Graças a Deus que Deus não atende todas as nossas orações. Você vai falar, o que é isso, irmão César? Graças a Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós oramos de uma maneira tão ingênua, que nós queremos que Deus atende as nossas orações. Mas Deus não atende, Deus retém. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe o momento certo. Ele sabe a hora certa de agir. Então Jesus chega para os discípulos e fala assim, é por amor de vocês, que eu me alegro de não estar lá, para que vocês creiam. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui, irmãos? Jesus estava trabalhando a fé dos discípulos. Era isso que Jesus queria. Sabe por quê? Porque se Jesus tivesse ido naquela hora, naquele momento, Lázaro teria morrido? Não. Eles teriam crido? Teriam visto o milagre? Não. Mas Deus permitiu, sabe por quê? Porque o Senhor queria mostrar a importância do exercício da fé. E falando em fé, eu quero abrir aqui um parênteses. Nós estávamos quarta-feira ali na casa da irmã Shirley, irmão Demir, e Deus usou o irmão Josias ali de uma palavra de fé. E amados, Jesus mesmo disse, será que na sua volta Ele encontraria fé? O que nós temos percebido no meio do povo de Deus é muita incredulidade. A fé, amados, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos percebido que muitas pessoas, na hora do momento das adversidades, parece que a fé se esvai. Muitos estão perdendo a fé na palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo e ouvir do quê? Da palavra de Deus. Ah, mas eu preciso de fé. Sabe o que você precisa? Você precisa da palavra de Deus.
É isso que nós estamos precisando. Vai para a palavra, leia a palavra, busque o Senhor, clame ao Senhor, se derrame na palavra de Deus, e você vai ver que o Senhor vai derramar fé no teu coração. Entenda isso. O povo de Deus não lê mais a Bíblia, o povo não medita mais na palavra de Deus, as pessoas não têm mais tempo para ler a Bíblia. Nós nos importamos muito mais em acordar cedo e ir trabalhar e conquistar e fazer as coisas, mas a palavra de Deus tem deixado em segundo plano. E aí vem as tribulações e a fé. E a fé? Sabe o que está acontecendo? A fé, ela vem pela palavra de Deus. É ela que vai despertar em nós, amados, esse descanso no Senhor. Mas, infelizmente, o povo de Deus tem deixado a palavra de Deus. E por isso, quando a adversidade bate, aí sim, o temor vem muito grande. No versículo 38 a 40, a palavra de Deus diz assim, no 39 e 40, diz assim: então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Somente aqueles que creem podem ver a glória de Deus. Você sabe o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus, irmãos? É Cristo. Mas sabe o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a presença do Senhor, é a manifestação do seu poder, que aqui foi revelado na pessoa de Jesus Cristo, que é o doador da vida. A Bíblia está dizendo, se creres, você verá a manifestação do poder de Deus. Se você crer, e eu não tenho dúvida, você vai ver o Senhor manifestar a sua glória. Ah, mas eu creio. Você crê? Crer é descansar. Crer é confiar. Crer é entregar. Se você confia, se você descansa, se você entrega, aguarde. O Senhor há de ser glorificado e você vai ver a manifestação da glória de Deus. Você ainda acredita que existe milagres? Amém, 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 ainda existe milagres, irmãos. Você é um milagre. Você já nasceu de novo? Já teve essa experiência com o Senhor? Isto é um milagre. É um milagre, porque nós éramos escravos do diabo, deste mundo, preso às garras de Satanás, e o Senhor operou um milagre e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é um milagre. E você não acredita em milagre? As irmãs de Lázaro estavam incrédulas. Elas criam que o Senhor Jesus era o Messias, o prometido. Mas o Senhor chega para ela e fala: se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Muitos não estão vendo a manifestação do poder de Deus por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Que o Senhor tenha misericórdia e abra os nossos olhos da fé, para que nós possamos ver que o mesmo Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó,
ainda é o Deus de Paulo, de Ani, de Filipe, de César, de Nívia, de Júnior, de Josias, de Márcia e de todos vocês, meus irmãos. Esse é o mesmo Deus que continua operando, se manifestando e operando e fazendo milagres. Eu creio em milagres. Eu creio. E para encerrar, irmãos, nós temos aqui no versículo 45 dizendo: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Sabe o que é isso, irmãos? O Senhor permitiu toda aquela situação. Tudo isso aqui o Senhor permitiu, porque o Senhor tinha um propósito. Sabe qual era o propósito? Salvar almas, salvar vidas. Então entenda uma coisa, meu irmão: o silêncio de Deus muitas vezes para nós é dolorido, porque nós queremos respostas imediatas. Mas entenda uma coisa, entenda com muita clareza o que o Senhor está nos ensinando nesse texto. Entenda isso: adversidades é para a glória de Deus. Pressa é do homem e não de Deus. Entenda isso. Se você crer, você verá a glória de Deus. E guarde isto: se o Senhor está permitindo essa adversidade, você pode ter certeza, é para o teu crescimento espiritual, para a sua edificação, para que você seja moldado cada dia mais à imagem do Senhor Jesus Cristo, e para que almas sejam alcançadas. Mas como, irmão César, que almas vão ser alcançadas através da minha adversidade? Vai, sabe por quê? Vai, porque no momento que você entregar e confiar, você vai ver que Deus vai manifestar o seu poder, e você vai cada dia mais crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, e você vai então falar desse Deus Todo-Poderoso, desse Cristo que é o doador da vida, Ele que pode libertar. Então almas vão ser salvas. Nunca esqueça, irmãos, que Deus tem o domínio de todas as coisas. Eu sei que muitos talvez estão com os corações fechados, aflitos, preocupados, nesse domingo do dia 28 de abril do ano de 2019. Amanhã é segunda-feira, os problemas talvez são depositados na nossa presença. Quando a gente sai daqui, né? Enquanto está no monte, é tudo muito bem. Enquanto estamos aqui, fica mais fácil dizer glória a Deus. Mas quando nós fechamos as portas, quando nós vamos embora, e que a gente lembra do problema, parece que a coisa começa a complicar. Mas se você está passando por adversidade, meu irmão, deposita aos pés do Senhor. Entenda isto: Ele sabe das suas aflições, e os olhos do Senhor estão atentos às nossas orações. Ele está atento ao nosso clamor. Descansa, confia, entrega, e você verá a glória de Deus sendo manifesta. Você crê nisso? Deus seja glorificado.